Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom receber você aqui hoje, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. O título do estudo de hoje é A Função dos Pais. Essa semana, o título do estudo semanal, esse ciclo de 7 dias, é A Família, que está dentro de um compêndio maior, o trimestral, que é o título Educação e Redenção. Então, nós estamos olhando textos bíblicos e situações de instrução bíblica, eclesiásticas, de doutrinamento, enfim. Obviamente, num ponto de vista mais pedagógico, um ponto de vista mais educacional, que nos esclarece, obviamente, o ponto, como o título da lição sugere, o ponto de redenção em que eu e você podemos nos encontrar e, obviamente, os nossos filhos. Essa semana, nós estamos falando sobre essas questões dentro da família. Qual deveria ser, qual tem sido a função ideal para os pais na responsabilidade, no privilégio de instrução religiosa e espiritual para a salvação dos seus filhos, não é isso? Há muito do que se dizer do binômio preceito e exemplo, não é isso? Você passa o conceito, você transfere a informação e você vive isso, porque a experiência, o exemplo, obviamente, é um melhor sermão. A lição começa de uma forma muito curiosa e diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10, você conhece, é clássico também. É curioso que a princípio cita a responsabilidade dos pais não provocar a ira dos filhos e logo depois entra destacando a virtude das mulheres. Pelo óbvio, né? Nós sabemos que na maioria das sociedades hoje dispostas em torno do globo terrestre, a responsabilidade básica para o desenvolvimento de personalidade e caráter das crianças é da mãe, é da mulher. É mesmo dessa maneira, não há o que se contestar isso, uma minoria esmagadora de lares, de estruturas familiares, é diferente. Mas, tirando isso, o texto vem certo. O comentário vai seguindo e diz: os pais têm uma tremenda responsabilidade. E aí, um conceito, obviamente, conservador, de origem bíblica, que diz o seguinte: o pai é o chefe da família e a família é o berço da igreja e da sociedade. O comentário segue dizendo: se o pai for fraco, irresponsável e incompetente, a família, a igreja, a escola e a sociedade sofrerão as consequências. Grande responsabilidade dada aos pais, não é isso? Aos homens que têm essa figura de liderar a sua família. Os pais devem procurar demonstrar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a relação básica que Paulo deixou no livro de Gálatas. Muito bem, nós vamos seguir meditando no seguinte: as mães têm talvez a função mais importante da sociedade. Elas exercem grande influência na formação do caráter dos filhos e no estabelecimento do humor e temperamento do lar. Ou seja, as mães são, em geral, o fiel da balança, né? Elas vão regular uma posição de liderança do pai, liderar junto com ele, e, obviamente, administrar aqui uma distância do que pode ser um atrito, um conflito entre os filhos e o pai, de uma forma aí quase mágica, não é? Porque, de uma forma mais sensível, as mulheres conseguem perceber ânimo, humor, mudança de temperamento, não é isso? E como ela tem mais tempo com as crianças, normalmente ela vai perceber ali as intenções e os movimentos dos filhos em relação a toda a família, poder administrar isso, diminuindo o nível de atrito e de problemas. O texto encerra: os pais devem trabalhar com as mães na educação dos filhos. Muito bem. Então, nada de sobrecarregar as mães, não é isso? É a dica que a lição da Escola Sabatina vem trazendo. Eu e você, que somos pais, quando estamos cuidando dos nossos filhos, não estamos fazendo favor nenhum às nossas mulheres e mães. Muito pelo contrário, essa é a nossa parte. Independente de sairmos diariamente para buscar o sustento da família, há muitas mulheres que fazem isso e ficam aí com a sua jornada tripla
e muito mais até, se for o caso. Entende? O que pais e mães podem aprender com estes textos. Aqui existem 6 textos que foram deixados para a nossa leitura e há aqui algumas lições que nós podemos amadurecer. O primeiro texto é o texto clássico, não é isso? De Efésios 5, 22, 23, etc. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, etc. Tal, tal. Isso aí sempre dá um atrito medonho, até porque de alguma forma, com o tempo, as mulheres da sociedade em que nós vivemos, independente se são de alguma instituição religiosa, igreja ou não, de alguma maneira também foram alcançadas por um escopo, por um perfil das bandeiras feministas que existem na nossa sociedade. Algumas boas, outras nem tanto, não é isso? A distorção sobre submissão da mulher em relação ao homem, ela é muito covarde com a família, porque na verdade o que se quer dizer aqui é que há uma ordem, assim como há no céu, assim como há no firmamento, assim como há entre os astros e as estrelas, há sempre de ter alguém que lidere a matilha. É mesmo dessa forma que Deus criou a família, não é isso? Quando você vê sobre a declaração de Deus na criação da mulher, ele diz que Adão não deveria ficar só, isso não era muito bom, e por isso ele ia fazer uma companheira ou auxiliadora, como está no texto original. As mulheres não gostam de ler isso, mas deveriam ler o texto todo, que diz que lá na frente os homens devem amar a mulher, assim como Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não há nenhuma proposta, quando se fala da mulher, para que ela entregue a sua vida a favor do marido. Mas do marido há uma proposta para que ele entregue a sua vida, caso seja necessário, em favor de proteger e resguardar a sua mulher. Muito bem, cada um lê aquilo que lhe interessa, né? Eu prefiro ler o texto todo, embora no final eu acho que a sentença para nós homens é um pouquinho mais pesada do que para as mulheres. Mas esse é o meu ponto de vista, que eu estou dividindo com vocês aqui. O segundo texto, ele vem trabalhando sobre Cristo, um varão e uma mulher, ser a base de uma sociedade, de uma família bem estruturada segundo o conselho bíblico. E aí é para quem se encaixa no conselho bíblico, não é isso? Os textos também condenam o julgo desigual, não é? E aqui há um grande cisma em relação a isso. Muitos cristãos, especialmente protestantes na atualidade, entendem que julgo desigual é quando um é de um credo e o outro é de outro credo. Existe uma série de fatores que caracterizam um julgo desigual. Vou citar apenas alguns aqui para não criar muita polêmica e nem atrair a sua inimizade. Por exemplo, casais que se unem com uma grande diferença de idade, não interessa para que lado. Se ele é muito mais novo, se ela é muito mais nova, sim, isso constitui julgo desigual. São fases da vida muito distantes, onde os interesses, a energia física para a vida, projetos, perspectivas, são fontes de conflito, não é isso? O credo, como é óbvio, a própria Bíblia cita isso, é um grande ruído de harmonia numa união, não é isso? Nós vamos ter aí a questão financeira, um com muito dinheiro, outro com dinheiro nenhum. Sim, é um ruído de julgo desigual. As famílias não aprovam, uma família quer se dar bem, é julgada assim pela outra, e daí segue. Eu e você precisamos entender que esses textos estão aqui colocados para que a gente possa amadurecer a maneira de que um casal possa formar uma família de maneira em que o Espírito Santo se comunique com todas as pessoas. E então, quando você já se starta, você já começa uma união com todos esses ruídos e tantos outros mais que existem, então realmente as separações de responsabilidades, atividades e preocupações e um sucesso de um trabalho de equipe fica comprometido. Eu sigo com o seguinte comentário: os pais cristãos têm obrigação moral de, por seu comportamento, apresentar um modelo bíblico de Cristo e da igreja. Ou seja, os nossos pequenos, o título da lição de hoje diz a função dos pais. Está aqui uma das funções dos pais. Os pequenos precisam ver em nós, os pais, um modelo de Cristo. Precisamos viver refletindo o caráter, a personalidade de Jesus Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é nada fácil, mas é esse o nosso papel. Se formos vitoriosos nisso,
vamos apresentar para a sociedade pessoas que vão contribuir para o bem-estar social, religioso, espiritual e em tantas outras áreas que a sociedade demanda pessoas maduras, esclarecidas e seguras de si mesmas. Os pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos a amar o Senhor de todo o coração. Eles devem ensinar o temor do Senhor, uma completa devoção amorosa e submissão a Ele. Aqui o comentário diz o seguinte, está citando Deuteronômio 6,7, é um clássico da Bíblia, né? Como é que eu e você devemos educar as nossas crianças? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 7, eu ia citar para você aqui, mas no risco de omitir algo que seja importante no seu significado, seria bom a gente ler junto, não é isso? Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. E aí nós vamos ler também, a princípio, o verso 5 e o 6, para dar um contexto melhor. Diz assim, verso 5 do capítulo 6 de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 6, essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Até aí, beleza, né? Agora vem o desafio. Verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui está o conselho de como devemos educar os nossos filhos, falando sobre o amor que temos por Deus e que Ele tem por nós, todo o tempo, sem trégua. Bom, nessa hora, eu e você que somos pais, assumimos o papel de professor. Mas para termos êxito, é necessário que haja um método para que a cabeça, a mente dos filhos, das crianças, sejam alcançados de maneira ideal. O autor da lição, ele colocou aqui comentários que são pertinentes para o estudo de hoje. Primeiro diz assim, muitos pais esperam que a doutrina precoce, ou seja, desde muito tenra idade, de seus filhos com ideais, ensinamentos, estilo de vida adventistas, e se você é de outro credo, de outra denominação, respeitando essa sua visão de instrução denominacional, espiritual, religiosa, cristã, para os seus filhos, segue o comentário. Alguns pais acham que isso levaria os tornar adultos também dentro dessa linha de credo cristão. Acontece que, quando os filhos crescem, eles vão exercer o livre-arbítrio que eu e você exercemos quando crescemos também. Nós escolhemos, talvez, a manutenção do credo que recebemos na infância, na juventude, na adolescência. Isso foi variado para tantos de nós. Mas os filhos podem pura e simplesmente escolher não serem militantes, vamos dizer assim, ou defensores das bandeiras do cristianismo que receberam de seus pais. E isso causa uma frustração muito grande nos pais. Uma decepção muito grande. Às vezes, alguns filhos abandonam a fé e passam a ter um comportamento moral tão reprovável ou mais do que os seus amigos da mesma faixa etária que nunca tiveram nenhuma orientação cristã bíblica. E isso faz com que os pais se perguntem, se questionem, entendendo que talvez eles tenham errado. Mas a palavra de Deus diz que não é bem assim. Se fosse dessa maneira, Lúcifer vivendo no céu, na presença de Deus, recebendo todo o respeito, honra, cuidado e atenção da divindade, em algum momento da sua história, ele escolheu, usando o livre-arbítrio que tinha, em sair da igreja que ele frequentava e ter um comportamento moralmente irrestrito e reprovável em relação aos seus contemporâneos daquela época. O comentário segue dizendo, seu estilo de vida moralmente restrito até excede o de outras pessoas que nunca receberam a mesma orientação espiritual. Então, amanhã nós estaremos conversando sobre o que fazer, o que não fazer, para o fechamento do estudo de hoje. Lembrando a você que o estudo bíblico de amanhã, ele tem o tema para não esquecer. Então,
Para fechar, eu convido você para estar conosco amanhã, quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, para darmos continuidade a esse assunto, buscando conteúdo destinado para amanhã. Eu agradeço que você esteve aqui comigo nesse estudo bíblico e me despeço convidando você para ir ao canal Lições da Bíblia Davi Santos, fazer a sua inscrição, marcar o sininho, curta esse vídeo se você gostou, obviamente, e compartilhe com quantas pessoas você conhecer. Eu sempre tenho dito aqui, se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.